No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau, que está no cargo desde 2015, anunciou que vai deixar o governo já nas próximas semanas. O premier já foi considerado uma das figuras mais populares do mundo, mas o cenário se inverteu nos últimos meses. A reportagem é de Soraya Lawan. A saída já era aguardada. Líder do Partido Liberal desde 2013 e primeiro-ministro desde 2015, Justin Trudeau fez um discurso em Ottawa, oficializando a decisão que vinha sendo especulada há meses. Trudeau prometeu permanecer como líder da sigla até que um substituto seja escolhido e suspendeu as atividades do parlamento canadense até o final de março. Com isso, ele deve ficar à frente do governo durante o início do novo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. A volta do republicano promete agitar as relações entre os vizinhos. Trump já declarou querer taxar em até 25% produtos vindos do Canadá, o que pode causar grandes impactos econômicos nos dois lados da fronteira. Oficialmente, Trudeau se manteve disposto a conversar com o futuro presidente americano. Agora, em busca de salvar o próprio futuro político, ele deve buscar frear as medidas propostas pelo bilionário. O mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, relembrou que um voto de confiança pode derrubar o governo Trudeau já a partir de maio, o que mudaria a dinâmica das relações com a Casa Branca. O Trudeau vai estar muito desgastado para isso, então eu acredito que qualquer direcionamento mais permanente da política externa canadense deve acontecer a partir do momento em que houver um novo ou uma nova primeira-ministra. Acho que uma figura conservadora mais alinhada ao trumpismo como o Pierre Poilievre poderia ter um pouco mais de vantagem nessa negociação ali, prometendo em troca algumas medidas que seriam de agrado do Donald Trump, como, por exemplo, tendo uma postura um pouco mais forte em relação à imigração. O alerta envolvendo os Estados Unidos já havia sido emitido pela ex-ministra das Finanças, Chrystia Freeland. Considerada um dos nomes mais fortes do governo Trudeau, ela renunciou ao cargo após discordâncias com o premier. O estopim da relação foi um pedido de Trudeau para ampliar os gastos públicos. Na carta de demissão apresentada em dezembro, Freeland disse que o primeiro-ministro buscava fazer engenhocas políticas ao invés de focar no melhor para o país. A saída da ministra parece ter sido a gota d'água para o governo. Com a popularidade de Trudeau em queda livre, o Partido Liberal tem o futuro ameaçado. Nas eleições regionais em 2024, a sigla perdeu assentos em alguns dos principais currais eleitorais. Já as pesquisas para as eleições gerais deste ano indicam uma vitória fácil dos conservadores, liderados por Pierre Poilievre, que podem voltar ao poder pela primeira vez em 10 anos. Mas a derrocada de Trudeau, que já foi visto como um dos principais nomes do progressismo a nível mundial, vem se estendendo há alguns anos. Desde 2019, o Partido Liberal não possui maioria absoluta no parlamento e depende de uma coalizão para seguir governando. Com a passagem da pandemia de Covid-19, o primeiro-ministro não tem conseguido encontrar respostas para os problemas econômicos no país. A inflação, que chegou a bater 8% em 2022, deve fechar 2024 em 2%, patamar que ainda preocupa a população. Já o custo de vida teve uma alta considerada significativa. Trudeau também deixou os eleitores frustrados com as promessas feitas nas últimas campanhas. Na imigração, o país que antes apresentava uma política de portas abertas para estrangeiros reduziu o total de entradas, principalmente para auxiliar nas metas econômicas. Deve reduzir em 21% o número de entradas permitidas para 2025. Com a mudança, o Canadá deve passar de 500 mil novos vistos de residência para 395 mil só neste ano. A alteração faz parte da pressão política sofrida pelo governo. Segundo pesquisas, pela primeira vez na história, a maioria dos canadenses acreditam que o país tem estrangeiros demais. A autocrítica se fez necessária. No discurso da renúncia, Trudeau admitiu ter poucas chances de ser reeleito neste ano.
Esse país merece uma chance de verdade na próxima eleição. E ficou claro para mim que, se eu tiver que lidar com batalhas internas, eu não posso ser a melhor opção nessa eleição. A fala levantou questionamentos sobre um possível esgotamento do modelo proposto pelo premier nos últimos 9 anos. Avaliando individualmente o Canadá, não daria para afirmar que isso foi uma derrota do progressismo no mundo, mas quando a gente olha para o cenário que está se pintando em outros lugares, eu coloco principalmente Europa, tanto leste quanto os países do oeste europeu, movimentos autoritários, tanto na extrema-direita quanto na extrema-esquerda, têm cada vez mais subido ao poder, se projetado. Então a gente pode falar agora das eleições que aconteceram na França, que houve uma ascensão da extrema-direita na forma do Rassemblement National, da extrema-esquerda também pela figura do La France Insoumise. A mesma coisa acontece agora na Alemanha, nas eleições de 23 de fevereiro, com a Alternative für Deutschland em segundo lugar nas pesquisas, e a aliança Sarah Wagenknecht já também ali, apesar de não ter uma maioria, vai conseguir pela primeira vez entrar no Congresso alemão, porque vai atingir aquele mínimo de 5%. Então isso começa a ser interpretado mundo afora como uma derrota de políticos do liberalismo na política. Então surgem essas figuras iliberais, como é o caso do Orbán, que está na Hungria, que está alinhado ao Trump, e agora esse mesmo movimento em ascensão no Canadá. Então sim, olhando para o panorama global, o progressismo ele tem sido derrotado. Justin Trudeau prometeu que o processo de escolha do novo líder do Partido Liberal deve ser robusto e competitivo. E a esperança é de que o novo dirigente possa recuperar um legado ameaçado entre os progressistas.